Seja Ah, bem-vinda, Gal. olá, meu querido Henri Reis. Tudo bem? Tudo bem? Muito feliz de você ter aceitado o convite. Você que é ícone, né, na gerontologia da Bahia. As histórias, né, da gerontologia da Bahia se confundem com as tuas histórias. Eu queria muito poder ter você aqui conosco no projeto Um Novo Olhar para o Envelhecimento com Dignidade e Respeito. Seja bem-vinda, Gal. Que alegria poder estar aqui com você. Quanta honra, né, poder estar falando da gerontologia, né? E nós que somos um parceiro aí nessa luta pelo envelhecimento com dignidade e respeito. Então, acho que vai ser um bate-papo muito legal. Já estou vendo aí que tem vários colegas aí da área da gerontologia, pessoas interessadas pelo tema também. Então, estamos aqui para conversar, para poder dar um pouco da minha colaboração, dessa trajetória aí, né, junto da gerontologia, que faz parte até da minha vida. Verdade. Começou lá atrás, hein, Gal? Na época do IAPSEB. Quem lembra aí da época do IAPSEB? Lá na época do IAPSEB. Conte mais essa história, Gal. Conte um pouco dessa história aí, né, de tudo isso que você vem transformando a gerontologia. Gal é gerontóloga, é gestora, trabalha também em LPI, trabalha em educação continuada com envelhecimento, é coordenadora da Faculdade Livre da Maturidade, ou seja, uma pessoa ímpar, espetacular, espetacular. Fico muito feliz em poder fazer parte de alguns projetos de Gal, né? E fazer parte disso tudo é maravilhoso. Muito obrigado, Gal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada a você, Ri. Falar da gerontologia, quando eu digo que faz parte, né, da minha vida, eu digo até da minha vida pessoal também, já que eu digo que é um pouco hereditário, né, já que eu venho de uma família, meu pai médico, geriatra, né, fundador da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da Seção Bahia. Então, eu desde menina convivi com essa questão do envelhecimento, do respeito ao idoso, né? Na época que era aquele médico clínico geriátrica de família que acompanhava, que tinha o maior respeito pelas pessoas idosas, o cuidado, a atenção. Então, eu digo que tem muito disso. Enveredei, né, na área social, eu sou assistente social de formação, e caminhei toda a minha trajetória profissional desde o início. Em 86, desde 86, eu trabalho com envelhecimento ininterruptamente. Tá? Então, eu me formei, na verdade, em 87, mas comecei em 87 no que você citou no IAPSEB. O IAPSEB, na época, quando foi inaugurado, não sei se tem alguém aí que foi da época e lembra, que era o CMO, Centro Médico Odontológico, que é no mesmo prédio que hoje funciona o CREASE, né, que é o Centro de Referência Estadual da Pessoa Idosa. Então, eu entrei lá em 86 para fazer um estágio no último semestre da faculdade, e pelos corredores encontrei uma grande geriatra da época, que era que é, né, doutora Mônica Rebouças, que foi, na verdade, minha grande incentivadora. E na época esse projeto trabalhava já com essa visão de equipe multidisciplinar, mas com a visão da equipe mínima. Então, todos os programas que existiam era equipe mínima composta por um assistente social, por um enfermeiro e por um médico geriatra, ou por um médico. Né? E aí tinham vários programas, cardiologia, fisiologia, pediatria, e a doutora Mônica queria formar o programa de geriatria. E sabendo dessa minha história, né, com meu pai, dessa minha sensibilidade, nos corredores, você está fazendo o quê? Aqui, assim, então, estou vindo estagiar, então quero fazer um convite. Quero te convidar para fazer parte da formação do programa de geriatria do IEPSEB. Eu disse, mas, doutora Mônica, eu não sou nem formada, vou me formar, não tem problema. Você faz o projeto, daqui a 6 meses você assina oficialmente, mas a gente já começa a trabalhar. E assim foi, né? Me batizou aí nessa área, e aí trabalhei a nível ambulatorial, né, com essa equipe. Então, você vê que a gerontologia vem sempre, e é a sua essência de um trabalho multidisciplinar. Né? E na minha formação eu tive uma grande bênção de ser conduzida por uma médica geriátrica que tinha essa visão gerontológica, né? Porque nem sempre a gente encontrava médicos que tinham, né? Porque historicamente a gente tem aquela coisa do poder do médico, né? Detetor do conhecimento. Então, assim, dividir o seu conhecimento e valorizar o conhecimento do outro, né?
isso foi muito importante para a minha afirmação enquanto profissional dessa valorização. E aí vem essa estrada aí, eu comecei, me formei e fui buscar trabalho, né, nessa área. Então, fiquei no IEPSEB, tive uma grande honra também, uma escola de trabalhar nas obras sociais de Manduce. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, Henrique, para a gente poder estar falando dentro dessa evolução da geriatria e da gerontologia, né? Na verdade, se a gente vai pegar alguns termos que fala da geriatria e gerontologia, eu fui buscar até aqui alguns dados, vocês terem ideia. O termo gerontologia, o termo foi implementado em 1903, isso a nível mundial, tá? E a nível da geriatria, o termo em 1909. Você vê como já vem esse conceito. E o termo gerontologia, na época de 1913, vinha como sendo um estudo prolongado da vida, né, marcada pelo avanço da geriatria e da medicina. Mas a especialidade em si da geriatria só se deu em 1940. Você vê que é uma especialidade nova, né, para uma sociedade que a gente vem. E aí foi evoluindo um pouquinho e só veio a gerontologia. Aí em 61 foi criada a SBGG a nível nacional, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e só em 71 foi fundada aqui na Bahia, do qual meu pai foi o sócio fundador. Né? Então, em 71 surgiu a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Bahia, que já era uma associação científica que também agregava profissionais não médicos, né? Isso foi uma necessidade, isso vem de alguns anos, através de um estudo, de um congresso, onde se aproximou as outras áreas do conhecimento e sentiram a necessidade de incorporar junto à geriatria. Mas sempre tendo a questão da liderança, porque é uma entidade médica, né? Então a geriatria é uma sociedade médica, mas que agrega os profissionais não médicos, mas que faz parte dessa visão gerontológica. E dentro da composição da diretoria da Sociedade de Geriatria, a gente tem um departamento de gerontologia, que cuidaria dessa parte mais gerontológica, e que também eu tive a honra, né, de, durante 3 gestões, poder presidir a gerontologia aqui na Bahia, dentro da SBGG. Mas tem uma coisa importante, Henrique, você também está nessa área, apesar, assim, a gente vai continuar esse caminho um pouquinho, mas a geriatria e gerontologia na Bahia nunca se deslanchou tanto. Uma coisa assim, se a gente vai fazer um processo histórico, nunca foi uma sociedade muito unida, nunca foi uma sociedade que prosperasse tanto quanto outras. Então, tinha aquele grupinho, isso eu falo historicamente por conviver com isso, desde da gestão, né, da época de meu pai e vindo, porque tinha geração, a gente tem a geração de meu pai, que foi a primeira, Renato Sena, né, junto com o doutor Antônio Carlos Silva Santos, que hoje o filho dele, doutor Antônio Carlos Silva Santos Júnior, é geriatra, né, doutor Carlos Nativo também foi, e a filha dele, fisioterapeuta, é gerontóloga. Então você vê como os pais puxaram, né, sensibilizaram os filhos, seguiram essa carreira dentro do envelhecimento. Uma disseminação legal, uma disseminação gerontológica, né? E isso é maravilhoso, né? Que a gente tem os pais sempre como os grandes heróis, os primeiros exemplos, né? Então, que bom que as famílias estão envolvidas no processo. E a importância do exemplo, né? E aí vem esse avanço da geriatria e da gerontologia, e depois surgiu eu diria até uma dissidência um pouquinho da gerontologia dentro da SBGG, por ser uma entidade médica, apesar de agregar profissionais não médicos, mas a gerontologia não tinha uma certa autonomia, porque era uma sociedade mais voltada para a questão geriátrica. E aí surgiu a questão da ANG, que é a Associação Nacional de Gerontologia, foi um movimento nacional na época, e hoje aqui na Bahia existe a ANG, que foi fundada em 2015. Na verdade, há anos atrás se teve a tentativa de formação através do Dr. Zé Ramos de Queiroz, e é interessante falar que na época nós não tínhamos gerontólogos mesmo, assim, atuantes,
de referência na área. Então, eram profissionais médicos, mas que atuavam mais na área da gerontologia, como o doutor José Ramos de Queiroz, doutora Anita Teixeira, que era tudo da geração que hoje seriam os nonagenários aí. Tá? Dentro desses pioneiros, hoje não estão mais entre nós. O último foi meu pai, que tem 3 anos que faleceu, era o decano na época. Aí depois vinha uma segunda geração que está aí, que pertence ao doutor Adriano Gordilho, doutor Rômulo Beira, doutora Mônica Rebouças, os médicos geriatras que vêm da segunda geração da Bahia, da geriatria. E aí eu entro nessa segunda para terceira, né, categoria da gerontologia. Né? Então, vem a minha fase enquanto gerontólogo e vem a terceira fase, o terceiro grupo da geriatria, que tem a doutora Mônica Frank, doutora Joseci Peixoto, doutor Antônio Carlos, que são profissionais da mesma geração e do qual nós fizemos juntos. Eu tenho a honra também de ter o título de especialista em gerontologia pela SBGG, né, titulada em 93, tá? Na época só existia uma, que era a doutora Maria de Lourdes Costa Pinto. Ela, na verdade, era médica, era psicóloga, era dentista, formada em teatro, a gente chamava de Lourdinha Multi, e ela tem esse título de especialista, mas não estava diretamente assim envolvida na sociedade. E aí eu entro e faço, né? E graças a Deus fizemos essa titulação em Curitiba, porque essa titulação sempre é feita durante os congressos nacionais, e na mesma época que a doutora Joseci e doutora Mônica Frank e eu trouxemos para a Bahia essa titulação e a gente começa essa caminhada de uma forma mais crescente. Aí começa a surgir as pós-graduações, as especializações em gerontologia. E a primeira aqui foi da Olga Metti, né? Foi a primeira da qual eu fiz também. Né? Então, na verdade, eu primeiro me titulei pela sociedade, porque não existia ainda a pós, e depois fizemos a pós-gerontologia. Depois se desfez a pós-Yoga Med, surgiu a da Católica, que é uma grande referência, né? Hoje, também do qual você, né, se especializou também. E nós temos também uma outra pós, que é a do ID, Estudo de Desenvolvimento Educacional, também que está aí como referência. Tá? Então, nós temos essas duas pós específicas na área da gerontologia e agregando muitos profissionais, né? E o quanto a gente tem visto pessoas profissionais das mais diversas áreas, que assim é o perfil dos gerontólogos, se direcionando, aperfeiçoando, aprofundando o seu conhecimento voltado para a área do envelhecimento, que é uma realidade. E aí a gente entra nesse perfil real da nossa sociedade já envelhecida, né? Já pode dizer assim, porque está crescendo um envelhecimento a galope, né? E a olhos vistos, como a gente diz, mas isso vem assim na Bahia, e na década de 80 foi que se deu o grande boom assim do envelhecimento, onde começaram a surgir serviços. E aí eu trago uma referência também interessante aqui, as obras sociais Irmã Dulce, né, que continua sendo uma referência norte e nordeste de atenção à pessoa idosa, com esse conceito da gerontologia, né, trabalhando com a equipe multiprofissional, foi criado em 86. Então, na década de 80 surge a OSID, um outro serviço importantíssimo nessa história da gerontologia no Brasil e na Bahia também, como pioneiros em trabalhos com grupos de convivência, é o SESC. Tá? O SESC foi pioneiro na gerontologia em São Paulo, com o Marcelo Salgado, que é assistente social também, e um dos pioneiros. E na Bahia, o SESC, um serviço que mantém até hoje como uma referência também, em 85. Tá? E aí já foi a época que eu já estava aí justamente entrando. Então eu comecei junto, né, em 86, que eu começo com o TEOSID, o SESC, começando nesse trabalho aí direcionado com a pessoa idosa. Já em 94 veio o CREASE, né, que é o Centro de Referência Estadual de Saúde da Pessoa Idosa, que também, como diz o nome, é uma referência, né, porque atende. A única questão que a gente coloca é que o CREASE é excelente, porém é muito restrito, ou seja, não atende à demanda necessária. O ideal seria que nós tivéssemos vários CREASEs,
né? Inclusive é um centro estadual, atende demandas do interior. Então, a gente precisaria ter, talvez, nas regiões do nosso estado, mais CREASES para que a gente possa estar dando essa assistência de qualidade aos nossos idosos. Tá? Você quiser interromper, eu tentei trazer um pouquinho dessa questão era uma das dos perguntas que eu serviços. ia... Na verdade, nós estamos aqui de ouvintes, né? Porque realmente são tantas histórias, e não só as histórias, né? Que isso é muito importante a gente saber, Gal, todo esse desenvolvimento da gerontologia a nível nacional, né? E a nível da Bahia. E eu ia fazer justamente essa pergunta, né? Os desafios, né? Os desafios para a gerontologia, né? A nível nacional, a nível Bahia. Um dos, você acabou de falar, né? Que precisamos, na verdade, de mais CREASES, né? O que você, né, com essa larga experiência e grande conhecimento, né? Você também trabalha na área de educação, né, na gerontologia, não só na prática clínica, né? Então, o que você vê, na sua opinião, como desafios contemporâneos na gerontologia, tanto no Brasil quanto na Bahia? O que a gente precisa trabalhar para a gente desenvolver a gerontologia? Pronto, eu diria que são muitos desafios. Só fechando um pouquinho dessa evolução desses serviços, aí surge também, na década de 90, as universidades abertas para a terceira idade, aqui na Bahia, do qual a pioneira foi da faculdade Olga Mete, em 93, quando ela trouxe o modelo francês, implementou aqui em 93, e logo em seguida, em 94, a UNEB, também, do Estado, também fundou a sua universidade aberta, e é da Olga Mete, que é essa que a gente dá essa continuidade até hoje com a Faculdade Livre da Maturidade, hoje vinculada ao Mosteiro de São Bento. Então, também que eu tive a honra, dentro dessa história, em 93, quando fundada a Universidade da Terceira Idade, a Faculdade da Terceira Idade da Olga Mete, eu entrei como professora já em 93. Então, aos 21 anos, eu comecei a trabalhar, né, com envelhecimento. Estarei completando amanhã 56 anos, então estou vivendo a minha maturidade dentro de toda essa história, e estou muito feliz de poder estar traçando aqui, sob a sua liderança, aqui um pouco dessa história, dessa memória da gerontologia. E aí a gente precisa vir às questões dos grandes desafios. Eu diria hoje, diante do fato que a gente não vai entrar aqui nesse assunto, mas como já sabe, da questão do envelhecimento populacional, tá? Então, o maior desafio, eu acho, hoje da gerontologia é a luta pela implementação das políticas públicas, tá? Porque as políticas públicas, e aí a gente tem um grande modelo aqui, que é o nosso Estatuto do Idoso, tá? Que é de 2003, mas essas políticas públicas começam em 94, com a Política Nacional do Idoso, e aí é muito interessante, porque a Política Nacional do Idoso tem uma participação muito grande da sociedade civil e da SBGG. Então, esse BGG nacional contribuiu bastante para essa política nacional da pessoa idosa, que vem se desdobrando e chega aí em 2003 com o Estatuto do Idoso, e que a gente precisa lutar por essa implementação para fazer valer esses direitos, né, conquistados dentro da população que envelhece, numa sociedade que ainda é extremamente preconceituosa, extremamente cruel com muitos segmentos da sua população, e dentre eles o que a gente tem um foco, que é o envelhecimento. Então, a sociedade brasileira não se preparou para a sociedade que está envelhecida. Estamos envelhecendo a passos largos, num processo muito mais rápido que sociedades mais velhas do que a nossa, mas foi um processo mais lento, contínuo, e o nosso de uma forma muito rápida. Então, como eu digo, o grande envelhecimento começa a se dar no país, esse processo chamado envelhecimento populacional, só a partir da década de 60, né? Porque a gente junta, né, rapidamente falando, o evento da década de 40, que foi o avanço da medicina, a questão das vacinas, que veio com que baixasse o nível de mortalidade.
Mas isso, por si só, não justificava o envelhecimento, porque ainda tinha uma natalidade muito grande. E só a partir da década de 60, com o advento das pílulas anticoncepcionais, o controle da natalidade, é que juntou esses dois fatos, e a partir da década de 60 é nitidamente o crescimento da expectativa de vida e da longevidade cada vez mais. Então, assim, a sociedade, os poderes públicos, essas informações estão disponíveis a todos. Hoje é muito fácil a gente ter informação. A rede, a mídia está aí, né? Os canais os mais diversos de acesso a todos. E o que a gente questiona é por que o poder público não se deu conta. Eu acho que até, eu diria até aqui agora, que seria um negacionismo da sua própria velhice. Porque não consegue enxergar o envelhecer da sociedade, talvez porque se enxergasse o envelhecer da sociedade, estaria enxergando o seu envelhecer. Né? Então, assim, é muito difícil envelhecer, aceitar o processo, né? Porque envelhecer é fácil? Não. É desafiador? É. Pode ser positivo? Pode, lógico que pode, é cada vez mais. Então, a gente precisa desconstruir um pouco daquela velhice, daquela estereotipada, associar a velhice, simplesmente reduzir a velhice à morte, né? Tem uma relação? Tem, porque você fecha um ciclo de vida. Né? Você tem a fase da infância, da adolescência, a fase adulta e a velhice, e que leva à morte. Mas a morte não é inerente à velhice, porque a gente tem a morte em qualquer fase da vida. Mas quem cumprir todas as fases da vida vai fechar com a morte. Mas nesse percurso do envelhecer até morrer, tem muita coisa a se fazer. E se fazer com dignidade, que é sua bandeira também, com dignidade e com respeito. Valorizando a pessoa idosa e cuidando quando precisa ser cuidado. Não quer dizer que todos os idosos são doentes, que todos os idosos vão precisar de um cuidador, que todos os idosos vão precisar, vão ficar acamados. Não. Podemos ter a longevidade ativa, saudável, com o declínio funcional normal do envelhecimento. Não patológico, mas biológico. Né? Então, a gente precisa aceitar isso também. Quando me perguntam, Henri, não sei a sua experiência, assim, mas Gal, né? O que é que você diria? O que é importante para poder envelhecer bem? Eu digo, a primeira coisa é você aceitar esse processo de envelhecer. Porque quando a gente nega esse processo, a gente se frustra porque a gente vai querer fazer aos 70 o que fazia aos 40 e não vai conseguir fazer no mesmo ritmo. E aí vem aquela frustração, aquela negação e associa a verdade. Eu estou velha, já não faço mais nada que eu queria fazer. Lógico, cada fase é uma fase, assim como uma criança não pode fazer o que um jovem faz, que um adulto faz. Então, a partir do momento que a gente aceita esse processo, entende esse processo e acredita que pode ser um processo positivo, a gente corre atrás, a gente participa, a gente se engaja. Porque hoje, o que é que a gente pode detectar, Henrique, quais seriam as principais dificuldades ou queixas, digamos assim, se podemos dizer, em relação à velhice? Uma das coisas é a perda da sua funcionalidade, né? Muitos, então, associam-se, eu não quero envelhecer porque eu não quero ficar dependente de ninguém, eu não quero precisar ser cuidado, né? Outra questão, a perda econômica, também que é difícil. No Brasil, a velhice é muito cara, né? Envelhecer no Brasil custa muito. E custa por quê? Porque nós não temos as políticas públicas de amparo a essa velhice, né? Hoje, para uma pessoa precisar de uma assistência médica, geriátrica, se você não tiver um dinheiro, um convênio muito bom, você não consegue nem convênio, porque a maioria dos geriatras, mas realmente geriatras, especialistas, poucos são aqueles que atendem convênio, porque a política de convênio não atende às necessidades da atenção que o geriatra precisa ter numa consulta com uma pessoa idosa, porque requer uma atenção mais individualizada, aplicação de diversos testes, né, para que a gente possa ter um atendimento de qualidade. Precisa ter a escuta, que é tão importante, né? Então, muitos não atendem. Então, a gente não tem uma política de saúde adequada, né, serviços adequados. É sempre uma luta nossa, a gente vem falando já há alguns anos, a importância de a gente ter na nossa cidade um hospital geriátrico. A gente tem Irmã Dulce, que é um centro de referência, tem leitos, mas a gente precisaria ter um hospital. Imagine você, eu faço uma simples observação
Não que eu seja contra e não gosto, adoro os animais, né? Mas a gente precisa, a gente está tendo agora um hospital para animal. Ótimo que tenha, porque precisa, são seres vivos. E um hospital para o idoso? E quem atende esse idoso com a equipe qualificada, com a equipe de gerontólogos capacitados, que estão aí se especializando? Né? Cadê essa visão de que a gente precisa, numa sociedade que daqui a 50 anos, em 2050, vamos ter mais gente na faixa do idoso do que de jovens? Né? Um quarto da população, né? Um quarto da população vai ser de idosos, Maior né? de 60 anos. Maior de 60 anos. E o que mais interessante é que dessa população que envelhece, a que mais envelhece é acima de 80. São os grandes longevos. Se a gente pega a pirâmide, que não é mais pirâmide, né? A gente brinca, é um tijolão, ou a pirâmide invertida, quase. Assim, a maior população é acima de 80, os grandes longevos. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E cadê os serviços de valorização artística, educacional, né? A gente tem algumas universidades aqui, a sua maioria privada, né? Tem a da UNEB, que é pública, tem um modelo diferenciado hoje. Mas cadê o acesso, a valorização, mostrando o potencial dessas pessoas, a capacidade de se atualizar, de se reciclar, de adquirir novos conhecimentos? Então, eu digo, políticas de saúde, políticas de educação, política previdenciária, Henrique. Olha que grande desafio é da gerontologia, né, nesse estudo, né, entendendo, né, e como é a gerontologia, que estuda todo esse processo do envelhecer em todas as suas multifacetas, né, nas suas áreas. Então, educação, saúde, esporte, lazer, né? Outra política de combate à violência contra a pessoa idosa. Quanto nossos idosos são vítimas de violência, a violência psicológica, quanto eles sofreram de violência psicológica durante essa pandemia, quanto foram ironizados, porque a pandemia trouxe a questão de maior vulnerabilidade para a pessoa idosa, né? Não por ser idoso, mas pelas suas fragilidades, pelas suas comorbidades, né? Isso fazia e faz com que eles sejam maiores vítimas, né? E esse perfil está até mudando agora, enfim, de tudo isso que está acontecendo aí. Então, a gente não tem, por isso que enxerguem isso de uma forma efetiva. Cadê a acessibilidade da nossa cidade para as pessoas idosas? E o quanto é importante a gente trabalhar com políticas unificadas. Infelizmente, a gente está numa sociedade que temos vários estatutos. Estatuto do idoso, estatuto do negro, estatuto da criança, estatuto da mulher, enfim. São políticas individualizadas que muitas delas têm correlações. E o mais importante é que a gente não precisasse ter essas políticas distintas, fosse uma política pública mesmo, né? Que atendesse a sociedade como um todo, né? Para o cidadão, né? Para o cidadão, não especificamente para um ou outro grupo. Algumas coisas que eu gostaria de enfatizar, Gal, que você falou, né, com relação ao envelhecimento, né? Negar o envelhecimento, né, é negar o que você construiu, né? E o envelhecimento é como você vive, né? Eu vejo assim que dentro do projeto de envelhecimento, e eu sempre tenho falado isso sobre os projetos de envelhecer, como envelhecer, eu vejo que tem uma coisa que as pessoas pensam, que é na aposentadoria. É a única coisa que as pessoas atrelam no envelhecimento para algum tipo de projeto, né? Quaisquer que seja. Ele é canalizado tão somente, né, para a Previdência, né? E a gente está falando sobre o envelhecimento que ele é individual, ele é singular, né? O Brasil está tendo toda essa mudança demográfica, né? Fato, isso está acontecendo, a gente não está falando em hipótese, isso está ocorrendo agora. E tem uma coisa que a gente precisa, porque o Brasil é muito grande, né? Por isso que eu falei a nível nacional e a nível Bahia. Por quê? Porque o desafio também é essa identidade do envelhecimento brasileiro. Porque se a gente pensar o brasileiro nas suas regiões, né, até mesmo dentro da Bahia, é diferente. Então, eu sou do interior, lá de Conceição do Coité, né, que é sertão da Bahia, né? Então, assim, o idoso lá é diferente do idoso aqui de Salvador, não é?
Então, essas demandas também, né, dentro das políticas públicas, como você bem falou, que você já fez parte do Conselho Estadual, do Conselho Municipal também, o que a gente vê é que existe não tem essa conexão e essa fluidez, né, dentro de uma política continuada, independente de politicagem, né? A política faz parte da sociedade, ela é social, tá? Eu digo da política voltada para a população idosa. A política não partidária, né? Não Mas a partidária, política enquanto sociedade que somos. Exatamente. E uma das coisas que eu acredito muito, Gal, é na educação continuada para envelhecimento. Eu acredito que nós temos que introduzir dentro, desde a educação infantil, tá? Falar sobre o idoso, até a educação acadêmica a nível universitário e empresarial. Por quê? Porque muitas das vezes, né, o etarismo, né, o ageísmo com relação ao idoso, né, e os preconceitos com relação ao idoso, e não só de gente jovem, né, mas do idoso para com o idoso, é interessante que as pessoas falam assim, eu tenho 80 anos, mas não me troco por uma de 60, né? Aí eu pergunto, você está comparando com quem? Porque, de novo, é um etarismo, né? E eu digo o seguinte, pessoas que têm uma idade e acham que têm outra, elas são altamente perigosas, têm altíssima periculosidade, porque a chance dessas pessoas fazerem coisas erradas, entendeu? E fazerem coisas que a expõem a riscos, né? É muito grande. Então, isso tudo a gente tem que pensar, e a gerontologia, o apelo, né, pela gerontologia, pelo cuidado do idoso, ele é crescente, é fato, assim como o envelhecimento. Mas é importante que a gente seja respaldado e tenha na vanguarda o conhecimento. Não dá para fazer trabalho na gerontologia, um trabalho na gerontologia, sem pensar em ter a academia, sem ter o ensino. Por quê? A gente vê muito assim, eu gosto de idoso. Isso é pré-requisito. Tem que gostar do que faz. Mas você tem que ser preparado, treinado para as demandas que é cuidar do idoso na sua área. Seja cuidador, seja o cuidador familiar ou o cuidador profissional, seja o profissional na sua área, dentro das áreas, né, da gerontologia. Mas é importante que a gente tenha isso, Gal, né, como meta. Não é só gostar de cuidar do idoso. Você tem que se preparar para cuidar do idoso. Você trouxe assuntos bem, bem interessantes, né? Desculpa, lhe interrompi aí. Pode falar. Bem interessante. Primeiro, quando você traz também, levanta a questão da velhice desse conceito. Até porque hoje a gente não fala mais na velhice, sim as velhices, né? A velhice é múltipla, é individual, né? Está diretamente relacionada à história de vida de cada um, né? E são os fatores intrínsecos e extrínsecos da pessoa que faz a composição para o seu envelhecer, ser bem-sucedido ou não. Então, a gente tem os fatores externos, como você falou, climáticos, regiões diferentes, hábitos de vida diferentes, educação diferente, a formação é diferente, a hereditariedade, né, fatores intrínsecos também. Tudo isso interfere no modelo de velhice de cada um. Então, a gente não pode generalizar, não existe uma cartilha onde determina todas as características do velho. Não. E por isso que às vezes acontece assim, eu tenho 80, não me troco por um de 60. Porque um de 60 pode estar com a velhice muito mais comprometida do que um de 80. Né? E aí entra a questão do ageísmo, né, que né, para quem ainda não ouviu falar, que é o preconceito pela idade. Então, você ter o preconceito da pessoa pela idade que ela tem. Então, não pode você já estar velho, você já tem 70 anos. Então, assim, o conceito cronológico, isso eu sempre trago também, Henrique, é a definição menos importante, que menos qualifica realmente o ser idoso numa sociedade. Mas é extremamente importante para o marco mais das políticas mesmo. Você precisa ter um marco, e esse marco termina sendo a idade para determinar direitos e deveres de uma pessoa idosa. A gente não tem como não definir.
Então, na nossa sociedade está associado ser idoso 60 anos, né? Mas numa perspectiva de muito em breve, isso eu venho falando muito, que essa idade de 60 anos vai ser alterada, né? Porque a longevidade está aí, então hoje o ser velho na sociedade provavelmente vai passar muito em breve aos 65, como já são nos países desenvolvidos, e nos países desenvolvidos alguns já estão associando aos 70, 75 anos de idade. Então é um movimento crescente devido a esse processo da longevidade, para caracterizar, inclusive, é uma coisa que a gente sempre fala também, questiona, por ter esse marco cronológico, isso dá e tira direito de alguns. Por exemplo, teve uma alteração no estatuto, né, há 3 ou 4 anos atrás, onde foi instituído a prioridade da prioridade, né? Porque as pessoas de 60 anos, dentro do estatuto, diz que tem prioridade no atendimento, tá? E aí a gente tem pessoas de 60 anos extremamente saudáveis, ativas, né? Como esperamos todos. Mas tem também 60 frágil, enfim. Mas os de 80, que por serem os velhos, né, os chamados, teriam mais fragilidade, não patológica necessariamente, mas biologicamente falando também, que precisariam dessa prioridade. O que as pessoas não entendem também, e é bom a gente, uma hora debater sobre isso, que a prioridade é dada por um estudo e pela necessidade, ou seja, a pessoa tem o direito de passar na frente, assim como o idoso, assim como a gestante, porque biologicamente, organicamente, está um pouco mais comprometido. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma pessoa grávida descobriu que está grávida, tem um mês de gravidez, está ali, ela tem o mesmo direito de passar a prioridade de uma pessoa que está com 9 meses. Mas se a gente utilizar o bom senso, o que está de 9 meses realmente tem que ter prioridade, porque a prioridade não é por estar grávida, é porque a gravidez nos deixa numa condição de muito peso, ficar muito tempo em pé, assim como idoso. Tá? Então não é só porque ter 60 anos eu tenho direito. Mas você tem que olhar atrás de você, se tem um mais idoso e que precisa de uma prioridade maior, essa tem que ser cedida. Então é muito mais de bom senso, né? Mas a gente não tem como isso conceituar na sociedade. Então determina-se a questão cronológica, assim como pagamento de benefícios, tudo que envolve aí os conceitos. E aí, voltando um pouquinho à questão da educação continuada, que é um ponto tão importante, diga. Eu queria falar uma coisa que você falou, só um adendo, que é assim, hoje a gente divide, dentro da própria velhice, você tem o idoso jovem, o idoso meia-idade, né, e o idoso muito idoso, que é o old. Né? Então, hoje, dentro, né, do próprio envelhecimento, a gente também subdivide. O que você falou, Gal, eu acho que tem uma palavra que define isso, né? Que é a empatia. Você vê que o outro está precisando. Ele não precisa me pedir, mas eu estou vendo que ele está precisando. Né? Então, se não é porque eu também tenho 60, ou que eu também tenho 60 e ele tem 80, temos os mesmos direitos. Sim, isso é questionável. Isso é didático. Mas se uma pessoa precisa mais, ceda, entendeu? Deixe passar na frente. Empatia, é só isso, né? Mas sabe como é que a gente conquista isso? Com o que você falou há pouco, levantou. Com a educação continuada, com a educação para os jovens, com a educação da criança, que inclusive está aqui no nosso Estatuto do Idoso. Então, implementar esses conceitos gerontológicos sobre envelhecer desde ali da sua infância, onde mostrar o que é esse processo, o porquê dessas prioridades, para ter um entendimento para que lá, quando ele cresça, né, venha desenvolver as suas atribuições até laborais, ele possa entender tudo isso também, praticar, né, despertar até o interesse por essa área. Então, a criança precisa entender. Não quer dizer que você vai pular etapas, nem que vai ficar falando de velhice o tempo todo na criança, não. Mas você ter noções básicas dentro de toda a dinâmica pedagógica, dentro dos padrões para atender determinadas faixas etárias, que vai educar, sim, essas pessoas para envelhecer e educar para o próprio envelhecimento daquela criança, para ele entender que se ele se alimentar bem desde a infância, ele vai ter uma velhice
mais saudável. Se ele praticar suas atividades físicas, ele vai ter uma velhice mais saudável. Então, é uma educação para envelhecer, em todas as fases da vida, inclusive no próprio envelhecer, né? Então, quando a gente tem o projeto das universidades abertas, né, as universidades para a terceira idade, para a maturidade, qualificando essas pessoas e reconhecendo que essas pessoas têm ainda e devem ter muita capacidade de aprender, de adquirir conhecimento, de trocar experiências, de adquirir novos propósitos de vida através do mundo que está aí. O que a gente não pode, assim, a gente termina tudo muito quando a gente fala assim, se você que é atleta, também encontra uma pessoa na rua, uma pessoa de seus 70 anos, atleta. Puxa, olha só, é idoso e atleta, como se fosse algo sobrenatural, né? Então, isso é ageísmo também, né? Porque você tá como se fosse uma grande exceção. Então, como eu digo sempre, idoso é um ser humano, lógico, como todos, que está numa fase da vida que tem que ser respeitado de igual para igual. Aí entra outro grande desafio da gerontologia, da sociedade, que é a infantilização, né? A discriminação também. Então, você infantilizar o idoso, né? Associar a questão da criança. Então, quantas coisas subliminar em artigos de jornal, em propaganda, você traz essa questão da infantilização do idoso, né? Então, assim, idoso é idoso, gente. São pessoas que muito mais experientes do que nós seremos também, se Deus quiser, se não morrermos antes, e que precisamos de tratar com igual. Então, essa coisa que você vai atender, eu tenho rapidamente falando, Henri, recentemente, um exemplo de uma pessoa, uma senhora que foi numa consulta com a profissional médica e começou, vem cá, minha senhorinha, sente aqui nessa cadeirinha, vem aqui que eu te dou tudo no diminutivo. De uma forma, não diria que foi preconceituosa, mas de uma forma que essa idosa disse, epa, peraí, eu não sou criança, eu quero ser tratada por igual, não vinha ninguém comigo, não. Assim, porque incomodou, né? Então, assim, é igual. Se o idoso está tendo atitudes infantilizadas, digamos assim, dentro de um conceito, é porque ele está passando por um processo demencial, comprometido cognitivamente, que faz isso, mas não por ser idoso, né? Então, ele tem que desmistificar essa questão da fragilidade excessiva, né? Da questão dos mitos do idoso assexuado, do idoso que está associado à morte, né? Se aposentou para a vida. E aí os próprios idosos também têm que mudar o seu discurso, que quando a gente diz, por exemplo, você é fisioterapeuta e quando você se aposentar, você vai tratar. Sim, Henrique, o que é que você é? Aí a maioria dos idosos diz, eu sou aposentado. Aposentadoria não é profissão, é uma condição previdenciária. Então, você não precisa desqualificar a sua formação. Então, qual é a melhor resposta? Eu sou fisioterapeuta, estou aposentado. É uma condição previdenciária, não uma desqualificação de toda uma história de trabalho, de referência que o profissional tem. Então, as próprias pessoas idosas precisam se assumir enquanto idosos, assumir a sua capacidade, não abrir mão da sua autonomia. Quantas pessoas também, né, se a gente fala aí sobre a questão da violência, quanta violência é tida com permissão do idoso. Muitas vezes o próprio idoso abre mão de todo o seu gerenciamento, às vezes sob pressão, às vezes numa troca, como a gente diz, uma troca meia subliminar, onde a questão dos filhos com os pais, nessa relação familiar, muitas vezes existe uma troca, que eu chamo de tácita, muitas vezes o idoso diz, você cuida de mim e eu lhe provenho de algumas coisas materiais. É como se fosse um acordo. Por isso que o idoso não denuncia a violência de filhos, não diz não a um empréstimo consignado, porque assim, puxa, eu vou dizer não, é meu filho, e senão ele não vai cuidar de mim. Então tem essa associação que não está escrita em contrato, mas que está sublinamente ali, essa relação onde os idosos esperam que seus filhos ou os próximos cuidem de si, em contrapartida eu te dou também algo.
Então, é uma relação também que se a gente for aprofundar, tem muita coisa envolvendo a questão família, que é outro aspecto, um dia dentro das suas lives, puder falar sobre essa questão da família, o envelhecer na família, né? Porque Podemos está falar. mudando muito, e quanto isso está interferindo na dinâmica da sociedade, né? Vem desde o processo da mudança do perfil da família e da longevidade dentro da família. Outro tema interessantíssimo também, que é um tema que me interessa muito, que é a institucionalização, né? Que é outro E vamos experimento falar sobre isso. Você de vai muitos retornar, anos. É porque tem muita coisa para Você vê falar. quanto assunto, hoje está sendo um panorama geral, viu, Henrique? A gente só está pincelando. Por exemplo, semana que vem, Gal, eu vou trazer um tema que é um tabu. É um tabu. Iremos falar sobre sexualidade, entendeu? Na terceira idade, no idoso, no envelhecimento, na maturidade. Por quê? Porque as pessoas falam, você idoso pode isso, eu escuto sempre isso, né? E isso uma fala, muitas vezes, seja da família ou do cuidador. E ele pode fazer isso, né? Então, assim, tem muitas questões que a gente precisa falar, olha, a pessoa é um idoso, um indivíduo, né, um idoso, mas ele sente, ele tem vontades, tá? E que isso deve ser respeitado. Você pergunta, ó, o que você acha? Pergunte para ele o que ele quer fazer, o que ele gosta, tá? Então, isso a gente precisa falar sobre esses temas, porque isso não é um problema. Teremos uma live falando sobre finitude aqui, entendeu? Com o padre Alfredo, tá? E teremos sobre educação, entendeu? Um amigo que fez um mestrado sobre envelhecimento, que inclusive a tese dele do mestrado, né? Mário da Mata, interessantíssimo. Sabe qual é? Ele pesquisou o seguinte, né? A tese de dissertação dele, é que quando se fala de idoso, né? Mário da Mata disse isso, que quando vai se falar do idoso, se fala sempre comparando com a juventude. Percebe? Então, assim, é sempre falando da E a juventude. referência sempre do novo, do jovem, do belo. Exatamente. E que isso não tem descabido uma coisa dessa. Por quê? Porque idoso é idoso, ele pode ser, e é um idoso saudável, dentro do processo, né? Quando a gente fala, Gal, das inclusões, seja pela idade cronológica, né? É uma maneira didática, né, para a gente ter essa movimentação. Mas, assim, o que, na verdade, a gente fala do envelhecimento, e você até falou do próprio Covid, das políticas públicas, é assim, existe uma prevalência maior nessa faixa, entendeu? De idade, com comorbidades, com alterações cognitivas, mas que isso não é inerente ao envelhecimento. Essa população, tá, as pesquisas, elas trazem isso para a gente. Existe uma maior incidência, uma maior prevalência, mas isso não significa idoso doente, idoso... Não, não é Não é isso. uma característica do velho. Do envelhecimento, não é. Então, nós, Gal, que trabalhamos com a educação continuada para o envelhecimento, que trabalhamos sempre com o respaldo científico, entendeu? A gente precisa traduzir isso e sermos difusores do conhecimento, né? Levar adiante isso. Então, assim, envelhecimento não é doença. As pessoas precisam entender isso, mas entender isso, não só ouvir, entender como funciona, o que é fisiológico, né? A diferença entre senilidade e senescência, e por aí vai. Né? Mas a gente tem que falar sobre esses temas. É a mesma coisa, assim, mas doutor Henri, isso aqui, mas como é que é? E ela vai morrer. Eu falei, vai. Agora, que essa transição ela seja tranquila, não é? Então, assim, não falar sobre morte, sobre finitude, não existe isso. Né? A gente precisa falar. Falar não é desejar, por exemplo. O paciente vem e fala assim, ó, cuidado, vamos trabalhar o equilíbrio. Não é que eu estou desejando que você caia. É que você, pelos testes, tem probabilidade de cair. E o evento queda do idoso traz consequências. É só isso, Gal. É só isso. E a gente precisa trabalhar isso, sermos interlocutores e levar isso adiante para que as pessoas entendam. Envelhecimento não é doença. E falar, ter uma comunicação clara, né? A gente não pode tratar a velhice como uma coisa meio encantadora,
né? Inclusive dentro, por eu ser estudiosa da área da gerontologia, associada diretamente a uma prática constante. Então, dentro das minhas falas, das minhas palestras, das minhas aulas, né, do qual tive o prazer de estar com você lá na pós também, na disciplina, é assim, a gente tenta trazer o conteúdo, mas associado diretamente à prática, do que vai encontrar. E aí eu trago essa referência que você falou, que é um tema interessantíssimo, a questão da sexualidade, e é uma das abordagens dentro da disciplina que eu exploro nas pós, é falar da sexualidade, e a gente precisa, sim, falar com nossos idosos da sexualidade. Eles precisam entender esse processo, eles precisam se conhecer, e a gente precisa respeitar. Então, assim, hoje a gente tem a maturidade para falar diretamente, quando a gente lida com idosos institucionalizados, idosos muitas vezes demenciados, acamados, é lidar com a própria sexualidade que ali não deixa. Então você encontra idoso se masturbando. Como se isso não fosse possível. Isso é real, ele é um ser humano que está ali com suas necessidades se tocando. Então, a partir do momento você tem que respeitar aquele momento dele, né? Porque ele está tendo prazer dele ali. Né? E só a maturidade nos traz esse entendimento também e essa facilidade de poder falar abertamente com ele e de quem vai cuidar com ele. Então, nós, gerontólogos, precisamos estar atentos a essas relações de afetividade, essa troca de afeto, essa necessidade de companhia, que quando a gente fala em sexualidade, não é diretamente relacionado a sexo, mas envolve todo o afeto, né? Desde uma companhia para ir a um cinema, né, a estar juntos, ou mesmo estar ali realizando o seu sexo, isso é um desejo natural, individual. Então, não quer dizer que todo idoso tem o mesmo desejo, não. Tem uns que sublimam isso e pronto, ótimo que vive sem ele. Mas aqueles que demonstram interesse e querem, que sejam respeitados e aceitar. Aí vem a questão, é tudo tão interessante, são vários elos, Henrique, que liga a gerontologia, né? E aí, quando fala sexualidade, envolve a questão da família, né? Aceitação de filhos, né? De refazer uma relação, e aí envolve a questão econômica, é um emaranhado de coisas, e por isso que a gente precisa o quê? De uma equipe multiprofissional, uma equipe que tenha olhares diferenciados, porém com o mesmo foco, que é o bem-estar daquela pessoa ali idosa que tá naquele momento demandando algum tipo de assistência, seja psicológica, seja física, seja motora, seja financeira. E daí existe nós, gerontólogos. Então, nós temos a visão do todo desse idoso, e para isso a gente estuda e é formado. E a partir do momento, eu em um determinado atendimento identifico que ele está precisando de uma atividade de reabilitação, não sou eu que vou fazer, que não tenho essa capacidade, mas eu tenho capacidade de reconhecer uma necessidade e dizer assim, olha, procure lá o fisioterapeuta, o doutor Henri Reis, porque você está precisando de fisioterapia. Vai fazer uma avaliação, ou se eu perceber um problemas muito fortes relacionados ao seu emocional, ó, é interessante que busque um psicólogo e, de preferência, gerontólogo, porque vai ter essa visão, vai ter essa troca. E aí, um tema, Henri, não sei nosso tempo aí, tá? Finalizando, mas eu queria deixar registrado aqui, viu, Henri? Rapidinho, que é a questão da especialização em gerontologia. Gerontologia, para mim, é uma especialização, não é uma graduação. Mas a gerontologia eu enxergo como uma especialização, porque a gente tem nosso conhecimento básico, cada um na sua área, e com o olhar gerontológico. Então, eu luto pela especialização e não pela graduação. A graduação acho que é algo muito genérico e que ser um gerontólogo apenas não dá conta de todas as multifacetas que envolve o ser e envolve o envelhecer. Então, enquanto gerontóloga, enquanto estudiosa, enquanto prática atuante há 36 anos na área, eu digo, a gerontologia é mais do que nunca uma necessidade para os profissionais, né? Busquem essa qualificação, invista na sua área base e tenha essa visão gerontológica e vamos cuidar dos nossos velhos. E quando a gente fala velhos, da forma mais sóbria possível, sem nenhum
estereótipo associado sempre a esse nome velhice, né? Porque quando a gente fala velho, associa tudo negativo. Mas a gente fala velho enquanto gerontólogo, porque é a fase que a gente identifica todas as pessoas que chegam no seu ápice do processo de envelhecer. Então, vamos cuidar dos nossos velhos, vamos cuidar da nossa velhice, né? Vamos olhar para a sociedade envelhecida, não cuidando só do velho, mas cuidando de todos, porque para chegar numa velhice que todo mundo almeja, que é tão desejada, saudável, ativa, como quer que o chame, isso precisa ser conquistado desde a nossa infância. Então, vamos educar pelo envelhecimento, vamos valorizar a nossa gerontologia, vamos nos unir em causa de um bem maior que é da sociedade envelhecida. Estamos com só acho que 2 minutos, 1 minuto e meio. Eu quero agradecer, Gal, né, a você. Eu fico muito feliz em você ter aceitado o convite. Eu tenho assim, um enorme carinho por você, admiração. Como eu disse, educadora, trabalha na gestão, trabalha em ILPI. Eu quero te convidar, né, para a gente falar no outro momento sobre as ILPIs, antigamente chamadas de asilo, hoje ILPIs, para a gente falar. Você tem uma experiência incrível lá no Bar Franciscano, então eu quero que a gente fale sobre isso, até para tirar, né, desmistificar o que é a ILPI, né, e todo aquela ideia anterior, né? Agradecer também a todos que dedicaram tempo para acompanhar aqui esse bate-papo, falando das histórias, dos desafios, né, e do desenvolvimento da gerontologia, né, como você falou agora ao final da educação, né? Então, obrigado a todos, né? Obrigado, Gal. No outro momento, iremos sim fazer outra live, né? E de tudo, né, que a gente está falando aqui, Gal, é importante que a gente saia com uma mensagem, né? Que a gente acolha o envelhecimento, tá? Não só o envelhecimento dos mais velhos, mas o nosso envelhecimento também. Reconhecer-se que está envelhecendo, aceitar no sentido estou envelhecendo e ter orgulho disso, né? Então, é importante que a gente olhe com carinho para o nosso envelhecer também, tá, Gal? Se eu faço as considerações finais, tá? Muito obrigado, Gal, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui e dedicado um tempo aí falando sobre as histórias da gerontologia. Pois é, eu que lhe agradeço, Ri, por essa oportunidade de estar falando dessa gerontologia, dessa causa que envolve a minha vida e que eu acredito, né? Eu acredito sim que vamos ter uma sociedade justa, porque a gente precisa acreditar. Se a gente não acreditar, a gente desiste no meio do caminho. Então, sempre acreditando que lá na frente vai ser melhor, isso nos dá gás para ficar. Então, assim, minha palavra para os idosos, né, para as pessoas velhas que estão nos ouvindo, né, viva a sua velhice intensamente. Valorize o seu estado de ser velho, não negue e não deixe de fazer nada do que possa fazer dentro do limite de cada um. E a cada profissional que está aqui nos ouvindo, exerça com dignidade, com respeito, valorize a pessoa idosa, acredite no potencial da pessoa idosa, porque a gente vai longe. Vocês não têm ideia, talvez muitos que estão aí tenham, mas de quanto o resultado é positivo. Basta a gente acreditar e dar, de repente, algumas insights, algumas possibilidades que a pessoa assume o seu papel enquanto cidadão, enquanto pessoa idosa, e que eu desejo é que todos nós envelheçamos. Que todos nós sejamos velhos, porque só assim a gente não vai morrer antes. Então, que sejamos velhos, que construamos a nossa velhice da melhor forma possível. Então, Henrique, gratidão a você, obrigada a todos aí que estão nesse tempo, essa horinha aí nos ouvindo, e parabéns por esse espaço também de trazer mais uma vez para debate essa questão tão importante e tão cheia de preconceito, e tão muitas vezes invisível na nossa sociedade e negada por muitos, que é falar da velhice. Verdade. Obrigado, Gal. Obrigado a todos, inclusive alunos da Faculdade da Maturidade aqui, o pessoal lá de Coité, colegas fisioterapeutas, pessoal da educação também. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Boa Tchau, noite, Gal. obrigada. Tchau, tchau.